Olá, eu me chamo Enzo Lago, sou professor de Humanidades do Colégio Loeffler e o nosso assunto hoje é a independência da Bahia. Nós tivemos uma participação muito especial na hora de preparar o conteúdo, que foi da professora Carolina Ledoux. Muito obrigado pelo envio do material, professora. Independência. Hoje o nosso assunto é a independência da Bahia. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Quem veio primeiro? A independência do Brasil ou a independência da Bahia? No vídeo de hoje nós vamos responder essa pergunta que é crucial para entender o processo de independização do Brasil. Comecemos então pontuando o seguinte. Em 1820 ocorre a Revolução Liberal do Porto, uma revolução que exigia a presença de Dom João VI, que junto com a corte portuguesa estava no Brasil, que pontuando, isso aqui é muito importante. Brasil não era mais colônia de Portugal, fazia parte do Reino Unido de Portugal e Algarves, tá? Pontuado. Dom João VI, para tentar conter a situação, retorna para Portugal, que é aquele grande império desse tamanhozinho aqui, veja no mapa que vai aparecer aqui na tela, retorna para Portugal para tentar conter a situação. A Bahia, ela tenta se aproximar dessa revolução, porque ela queria principalmente apoiar os movimentos que tentassem limitar o poder real. Só que é o seguinte, e aqui que a gente vai para a direção do nosso assunto. A Bahia, ao apoiar esse movimento, começa a receber algumas tropas portuguesas. E eles só percebem que esses liberais burgueses de Portugal queriam, na realidade, fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal quando as tropas já estavam em Salvador. E aqui que vem um ponto muito importante. Isso tudo está acontecendo com Dom João VI, sem o poder direto de Portugal nas mãos, Dom Pedro I ainda aqui no Brasil e a independência ainda não declarada. A independência só vai ser declarada em 7 de setembro de 1822. Nesse meio período, Portugal já toma Salvador. Os portugueses, enquanto dominavam Salvador, tiveram uma série de posicionamentos muito repressivos. Um dos pontos mais relevantes e conhecidos desse movimento de dominação portuguesa em Salvador é o assassinato da Madre Joana Angélica, que morreu espetada por uma baioneta ao tentar impedir que o exército português, os soldados portugueses, adentrassem o convento da Lapa. Ela morreu protegendo as freiras e protegendo o seu lugar sagrado. Voltando para cá. Com essa repressão portuguesa já à cidade de Salvador, no dia 7 de setembro de 1821, Dom Pedro I declara a independência do Brasil. Mas se vocês pensam que Portugal aceitou de mão beijada, está muito enganado. Primeiro ponto, Portugal ele não quis e não queria entender que o Brasil a partir de agora não era mais possessão sua. Os portugueses não quiseram, primeiro, reconhecer a independência do Brasil e segundo, deixar o território de mão abanando. Se você quer sua independência, lute para conquistar. E foi isso que os brasileiros fizeram. Uma série de batalhas começaram a ocorrer em torno do território nacional e o último palco foi a Bahia, um grande palco de conflitos. Pontuando, durante esse momento em que Salvador estava sendo reprimida pelo exército português, boa parte dos seus habitantes, principalmente os senhores de engenho e aqueles com dinheiro e possibilidade de sair, foram para o Recôncavo Baiano. O Recôncavo Baiano era uma região importantíssima, a Cachoeira, Santa Amaro da Purificação, por exemplo, eram centros muito importantes para toda a economia e política baiana. Então, esses fazendeiros, os donos de engenho e os que conseguiram fugir, fugiram de Salvador. Foi a partir desse reposicionamento para o Recôncavo que os exércitos começaram a se organizar, os exércitos brasileiros começaram a se organizar para um ataque direto à cidade de Salvador. Os exércitos eram liderados principalmente por mercenários contratados por Dom Pedro I, como por exemplo o general Labatut. E não somente isso, quem era esse exército, por quem ele era composto? Os exércitos que lutaram contra os portugueses e conseguiram a independência da Bahia para finalizar a independência do Brasil eram compostos por escravizados, negros e mestiços. Não é à toa que hoje uma das figuras mais importantes e lembradas no 2 de julho é a figura do caboclo, que vai encarnar esses personagens que não são lembrados geralmente nos as grandes narrativas históricas. Foram organizados então uma série de frontes de batalhas em Salvador. Essas séries de batalhas duraram meses e foi uma guerra. Não ocorreu guerrilha, não ocorreu nada disso. Em Salvador ocorreu uma guerra contra os portugueses. Aqui na Bahia ocorreu uma guerra contra os portugueses. Uma guerra.
E essas batalhas foram travadas, longas, uma série de vitórias, uma série de derrotas. Uma das mais marcantes foi a batalha que ocorreu no dia 8 de novembro de 1823, no bairro que hoje é Pirajá, a Batalha de Pirajá. Não existem relatos, não existem fontes que de fato comprovem que isso realmente aconteceu, mas uma das lendas é que, no dia da Batalha de Pirajá, o exército brasileiro estava perdendo a batalha contra o exército português. Então o corneteiro Lopes, ele recebe a ordem de fazer um sopro para chamar todos para a retirada, só que talvez por confusão ou propositalmente ele faz a vocalização contrária, ele faz o grito para chamar a cavalaria, só que os brasileiros não tinham cavalaria. E aí o que aconteceu? Os portugueses acharam que o exército brasileiro ainda vinha com mais força, ficaram com medo sem saber o que estava acontecendo e fugiram. Isso fez com que o exército brasileiro levantasse a moral e avançasse sobre os portugueses. E se estamos falando de lenda, estamos falando também da independência de Itaparica em 7 de janeiro de 1823. Alguns relatos, existem poucos relatos que retratam essa heroína, mas ela é lembrada principalmente pelos itaparicanos, que juram que no dia 7 de janeiro de 1823, quando os portugueses tentam tomar a ilha de Itaparica, dentre os soldados que batalhavam contra os portugueses, uma mulher, Maria Filipa, dá uma surra nos portugueses com cansanção e consegue expulsá-los de lá. E depois de uma série de batalhas, uma série de conflitos, os brasileiros finalmente conseguem expulsar os portugueses no dia 2 de julho de 1823. E agora vamos perceber o que há de mais importante. A independência do Brasil ocorre no dia 7 de setembro de 1821. Só que a independência foi um processo de expulsão dos portugueses. Não é porque Dom Pedro declara que é independência que Portugal vai aceitar a independência. E principalmente não é porque declarou a independência que, além de aceitar, vai sair do território que era sua colônia. Então, percebamos o seguinte, a Bahia, o dia 2 de julho de 1823, é o final, é o momento que encerra as batalhas de independência do Brasil, que marca a independência da Bahia. Se você gostou do vídeo, dá like, comenta, diz pra gente o que é que você achou, se você tem algum complemento, se você tem alguma ideia, se tem alguma informação que você queira compartilhar, porque educação é diálogo, tá bom? Um abraço e até a próxima. Eu me chamo Enzo Lago, sou professor de História e Geografia do Leffler.